Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós estaremos fazendo as correções daquelas tarefinhas sobre as propriedades da divisão de potenciação de mesma base que a prof deixou para vocês fazerem. Então, eu peço que vocês se atentem às explicações se surgiram dúvidas. Esses exercícios já foram explicados através de um slide, tá? Estejam copiando as correções na apostila, tudo bem? Então, vamos começar? Primeira coisa, pessoal, propriedade da divisão de potenciação de mesma base. A prof ensinou uma regrinha para vocês, que o que a gente faz? Quando nós temos uma divisão de uma potenciação de mesma base, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Então, no exercício 1, está dizendo assim, agora vamos retomar a propriedade da divisão de potenciações de mesma base. Escreva a regra que nos permite calcular a divisão de 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado ao cubo, mantendo o quociente na forma de potenciação de mesma base. Então, vamos usar a regra? Repito a base, que é 2, e vou subtrair os expoentes. 5 menos 3, 2. Então, eu vou obter o quê? 2 ao quadrado. E qual é a regrinha? Conserva a base e subtrai os expoentes. Foi isso que nós fizemos, tudo bem? Exercício 2 agora, gente. Verifique se a regra é válida para os casos a seguir. Caso ao contrário, se não for válida, justifique. Então, vamos começar com a letrinha A. Então, conserva a base, que é 3, e subtrai os expoentes. 4 menos 2, 2. Então, 3 ao quadrado. Então, aqui, conserva a base, que é 2, 6 menos 3, 3. Então, 2 ao cubo. Próximo. Ah, prof, nesse 10 aqui tá faltando um expoente. Lembra que a prof sempre fala para vocês, quando falta um expoente, o que a gente põe nele? 1. Porque 10 sem expoente é a mesma coisa que 10 elevado a 1. Tudo bem? Então, repito a base. 2 menos 1, 1. Eu posso simplesmente deixar o 10, ou se eu quiser, 10 elevado a 1. Tudo bem? Daí aqui tem um número negativo, menos 7, né? Muitos alunos veem esses números negativos aí, já ficam com medo, já não sabem o que tem que fazer. Repete a base, a regra é clara. Repete a base. Então, independente do sinal, eu vou repetir a base, tá? Então, a base é menos 7, então eu vou colocar menos 7. A prof não tem que fazer jogo de sinal aqui? Não, porque você tem que repetir a base com o sinal dela. Não tem expoente, coloco o número 1. 3 menos 1, 2. Então, menos 7 elevado ao quadrado. Tudo bem? Fração, mesma coisa. Eu vou repetir, vou conservar essa base. 1/5. Tá? 3 menos 2 é 1, tá? Então, simplesmente eu vou deixar o quê? 1/5, que é a mesma coisa que 1/5 elevado a 1. Agora, lá do outro lado. Minha base é negativa, não importa, repito ela, menos 6, vou colocar um parênteses para separar aqui. Vou subtrair os expoentes, 2 menos 2, 0, então vai ficar menos 6 elevado a 0. Agora com letra, mesma coisa, independente de quem for a base, eu repito. Então, A, 6 menos 2, 4, A elevado a 4. Próxima. Repito a base, que é P. Prof, como eu faço o X e o Y? Gente, não são termos semelhantes, X e Y, são termos diferentes, não são? Então, como que você vai colocar ele na forma de expoente? Aplicando a operação que é a subtração. Então, vai ficar P elevado a X menos, porque eu tenho que subtrair os expoentes, Y. E é assim que termina. Tudo bem? Próximo. Daí, olha aqui, ó. 3 elevado a 5 dividido por 3 elevado ao cubo. Pessoal, tá vendo que essas bases é diferente? E o exercício ele foi bem claro,
que caso a regra não se validasse, não fosse válida, era para eu justificar. Então, vocês vão colocar assim, que esse aqui é impossível de se aplicar a regra, pois as bases são diferentes. Tudo bem? Então, bases diferentes, essa regra não se aplica. Número decimal, mesma coisa. Repito a base, subtraio o expoente. 4 menos 2, 2. Fácil? Muito, né? Tá. Agora lá. Daí tá dizendo assim uma perguntinha. Como você deve proceder para efetuar divisões de potenciação de mesma base? Mesma regrinha aqui. Conserva-se a base e subtrai os expoentes. Fácil? Espero que vocês tenham acertado esse exercício, que ele é bem tranquilinho. E outra, esse conteúdo é do 6º ano, pessoal. Vocês já estudaram? Só não estudaram assim, com letrinhas, mas com números sim. Tudo bem? Próximo lá. Daí na página 462, tá? Uma nova propriedade da potenciação. Agora você vai conhecer uma nova propriedade, a potenciação da potenciação. Por quê? Eu tenho aqui uma potenciação de uma potenciação. Tá vendo que eu tenho 2 expoentes? Calcule a potência 2 elevado ao cubo elevado ao quadrado. Lembre-se de que primeiro você tem que resolver a operação dentro do parênteses. Então, vamos lá? Quanto que é 2 elevado a 3? 2 elevado a 3 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, que resulta em 8. Tudo bem? Daí, agora ficou faltando esse expoente. Então, eu coloco ele aqui. 8 ao quadrado, 64. Fácil? Eu não vou ficar montando os cálculos, pessoal, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Vocês vão montando aí na casa de vocês. Transforme o resultado obtido numa potenciação de base 2. Qual que foi o resultado obtido? 64. Tá? Vamos transformar numa potenciação de base 2? Então, eu vou ter que multiplicar esse 2 quantas vezes para resultar em 64? Então, 6 vezes, tá? 2 elevado a 6 é igual a 64, ok? Daí vocês montam as continhas lá. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Próximo. Com base na resposta do item anterior, complete na forma de potência de base 2. Então, vamos completar tudo aqui, ó. Mesma coisa, mesmo segmento, tá? 2 elevado ao cubo, elevado ao quadrado, tá? Que resultou toda essa continha aqui, né? 2 elevado ao cubo é a mesma coisa que 8, e 8 elevado ao quadrado é igual a 64. E 64 é a mesma coisa que 2 elevado a 6. Tudo bem? 4. Que relação existe entre os expoentes dados e o expoente do resultado? Então, o que a gente vai colocar? Que o expoente do resultado é o produto dos expoentes. Já vou explicar. Dados. Então, o resultado que eu obtive não é 2 elevado a 6? E os expoentes que foram dados no início do exercício não é 3 e 2? E 3 vezes 2 não é 6? Então, ó, o expoente do resultado, que é 6, é o produto. Produto é resultado de multiplicação dos expoentes dados, que são 2, é 3 e 2. 3 vezes 2, 6. Tudo bem? Continuando lá. 5. Verifique se essa relação é válida para os seguintes casos. Então, vamos lá? Então, aqui nós vamos multiplicar os expoentes, tá?
o expoente de dentro com o expoente de fora, igual a prof explicou no vídeo. Então, vamos lá. Então, aqui vai ficar, repito a base, que é 5, 2 vezes 2, 4. Repito a base, que é 2, 2 vezes 5, 10. Repito a base, que é 10, multiplico os expoentes. 2 vezes 4, 8. Repito a base com o seu sinal, que é menos 3, e 2 vezes 3, 6. Fácil? Bem fácil, né? Agora, olha esse aqui. Repito a base, que é 1/2. 2 vezes 4 são os expoentes, 8. Repito a base, que é A, não importa que é letra. 3 vezes 6, 18. Repito a base, que é X. Lembra, ó, não são termos semelhantes, né? São termos diferentes. Então, como que fica? P, a operação é vezes Q. Fica X elevado a P vezes Q. Repito a base, que é 0,3. 4 vezes 3, multiplico os expoentes, 12. Olha que facinho, pessoal. 6. Como você deve proceder para efetuar potenciação de potenciação? Como que eu devo fazer? Então, qual que é a regrinha? Conserva-se a base e multiplica os expoentes. Foi isso que a gente fez, não foi? Olha que fácil. A gente conservou a base e multiplicou os expoentes, tá? Agora, o que vocês vão? Lá na página 463. Tem uma síntese das propriedades da potenciação, que são 3 explicaçõezinhas. Vou pôr aqui para vocês, ó. 3 explicaçõezinhas sobre esses exercícios que a gente já fez. Eu peço vocês que grifem, estejam estudando isso aqui, que é muito importante, tá? E agora vem o exercício 1 com um resumão, né? Ele vem com todos os modelos que a gente já aprendeu. Então, vamos lá? Que ele é bem fácil. Então, ó, na sala, até a prof falou isso para vocês lá no vídeo, que em sala de aula a gente aprendeu a regrinha da multiplicação de potenciação de mesma base. Que quando é multiplicação, a gente repete a base e soma os expoentes. Então, 7 mais 2, 9. Agora, eu tenho uma divisão. Então, eu vou subtrair os expoentes. Repito a base, 5 menos 2, 3. Tem que se atentar à regra. Prof do céu, e fração? Gente, fração também é divisão. Então, você vai subtrair os expoentes. Fração também é dividir. Então, repito a base, que é 9. 8 menos 2, 6. Tudo bem? Próxima, ó. Potenciação de potenciação. Lembra que tem que multiplicar um pelo outro? Então, fica menos 3. 2 vezes 4, 8. Multiplicação. Repito a base e somo os expoentes. Esses expoentes, eles são letrinhas e não são semelhantes. Então, eu vou colocar a soma delas. M mais P mais N. Tudo bem? Fração é divisão. Então, repito a base e vou subtrair os expoentes. Tá faltando o expoente aqui. O que vai? 1. 4 menos 1, 3. Então, x ao cubo. Ó. Potenciação de potenciação. Repito a base, multiplico os expoentes. 2 vezes 5, 10. Aqui é a mesma coisa, ó. Que facinho. A base é negativa, não tem problema. Repito ela com seu sinal. Divisão, vou subtrair. 6 menos 5 não é 1? Então, quer dizer que eu não preciso pôr aí o expoente, tá? Posso deixar sem. Ó, gente, desculpa. Não, tá certo, né, H? Deixa eu prof conferir. Isso, tô olhando a G aqui, tô me confundindo. Certinho, tá? Letra I. 2 elevado a 4 vezes 2 elevado ao cubo elevado ao quadrado. Então, como que eu vou fazer aí, pessoal? Primeiro eu resolvo o que tá no parênteses. Então, ó, como é uma multiplicação, eu vou somar esses expoentes. Então, eu vou ter o seguinte. Repito a base. 4 vezes 3...
É isso mesmo, né? Deixa eu ver se eu copiei certinho. 4 mais 3, 7. Faltou aqui, ó, elevado ao quadrado. Agora eu tenho uma potenciação de uma potenciação. 7 vezes 2, 14. Então, 2 elevado a 14. Então, primeiro a prof resolveu, ó, de novo, o parênteses, tá? Multiplicação, somei as bases. E daí, ficou uma potenciação de uma potenciação, porque estava faltando o expoente 2, e daí eu multipliquei o de dentro pelo de fora. Tudo bem? Vou continuar em outra folha. Então, olha só, pessoal. Olha lá o J. Então, primeiro aqui, eu tenho uma fração que é divisão. Então, aqui é como se eu fosse, pessoal, subtrair esses expoentes. Então, a base é 3 e 6 menos 5 é 1. Então, continua 3. Lembra que 3 é a mesma coisa que 3 elevado a 1 vezes 3 elevado ao cubo. Tudo bem? Agora, como eu tenho uma multiplicação, vou colocar um umzinho aqui só para vocês verem. Repito a base, somos expoentes. Olha aqui esse aqui também. Primeiro, vou fazer o parênteses. É uma fração, fração também é divisão. 8 menos 5, 3. Então, agora eu vou ter uma potenciação de uma potenciação. Então, repito a base, 3 vezes 3, 9. Tá. Aqui é a mesma coisa, ó. Faço o parênteses primeiro. Mesma coisa assim, que faço o parênteses primeiro, tá, pessoal? Vou repetir esse M. Como é multiplicação, soma as bases. 5 vezes 2, 10, certo? Ô, gente, vamos somar, né? A prof tá querendo multiplicar já aqui, ó. 5 mais 2, 7, tá? Agora, repito o expoente que tá faltando, não tô filmando, oh, meu Deus, que é 4. 7 vezes 4, 28. Então, M elevado a 28. Aqui também vamos fazer o parênteses primeiro. Então, repito a base que é P. Então, ó, vou somar porque é multiplicação, vou somar o expoente. 3 mais 2, 5. Vezes o quê? Tá? Então, agora eu vou multiplicar, vai ficar com 5 é P, 5 vezes Q. Tá? Aqui vamos fazer o parênteses também. Fração é subtração, tá, pessoal? Então, fração é divisão, desculpem, fração também é uma divisão. E aqui eu vou fazer a subtração dos expoentes, tá? 4 menos 1, 3. Vezes quem? Vezes B. Então, vai ficar A, 3 vezes B. Vou multiplicar um pelo outro. Agora, o último para a gente finalizar. A base é 1/3. E agora, eu multiplico esses expoentes. 3 vezes 4, 12. Tudo bem? Fácil? É só ir aplicando as regrinhas que a prof já ensinou para vocês, tá? Agora, o exercício número 2, pessoal. Tá falando assim, ó. 2 ao quadrado elevado ao cubo é igual a 2 ao quadrado ao cubo? Justifique. Vamos fazer a diferença? Primeira coisa aqui, pessoal, esse é simples, o primeiro, ó. Eu vou multiplicar o número que está dentro com o número que está fora. Então, vamos pensar o seguinte. Então, vai ficar 2 elevado a 6, certo? Repetir a base, 2 vezes 3, 6. 2 elevado a 6 é igual a 64. Resolvi esse, tá? Agora, olha esse aqui como ele é diferente. Então, vamos pensar o seguinte. Olha só. Como que eu vou fazer esse aqui, pessoal? Da seguinte maneira. 2 elevado ao cubo é 8, certo? Isso, deixa eu só ver uma coisinha aqui. 2 elevado ao cubo elevado ao quadrado, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou resolver primeiro isso aqui, ó. 2 elevado a 8. Tudo bem? 2 elevado a 8 é 512. Por quê?
2 elevado ao quadrado é 4, tá? Mas esse 2 aqui, ele tem que ser elevado ao cubo, ó. Tá vendo? 2 elevado ao cubo resulta no expoente 8, tá? E daí nós resultamos em 512. Tudo bem? Exercício 3. Uma nova propriedade da potência... Ah, não, tô na página errada, calma lá. Exercício 3. Reduz as expressões aplicando as propriedades da potenciação. Então, vamos lá? Olha só como funciona, pessoal. Eu vou resolver primeiro as continhas, as multiplicações, as divisões, daí eu vou estar ensinando um método para vocês fazerem bem facinho aqui, ó. Então, vamos fazer a primeira continha normal, ó. 32 vezes 16 é 512. Vocês armem a continha em casa, tá? 512 dividido por 64 é 8. Só que eu vou ter que transformar esse 8 numa potenciação. Como eu posso fazer isso? Tirando, deixa eu ver se está aparecendo aqui. Mínimo múltiplo comum. Tudo bem? De quem? De 8. Então, vamos lá? 8 dividido por... O mínimo múltiplo comum, vocês sabem desde o quinto, né? 8 dividido por 2 é 4. 4 dividido por 2 é 2 e 2 dividido por 2 é 1, certo? Então, tá vendo que eu tenho 3 números 2? E se eu multiplicar, ó, 4 é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, é a mesma coisa que 2 ao cubo, porque eu tenho 3 números 2 aqui. Entenderam? Próximo. 625 vezes 125 é 78.125. Dividido por 25, resulta em 3.125. Vou tirar o MMC de 3.125 aqui do ladinho, ó. 3.125. Então, como acaba em 5, eu já sei que esse número dá para dividir por 5, é divisível por 5. Então, 3.125 dividido por 5 dá 625. Dividido por 5 dá 125. Dividido por 5 de novo, dá 25. Dividido por 5 dá 5. E 5 dividido por 5 dá 1. Se eu multiplicar 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, eu resulto em 3.125. Então, quantos números 5 eu tive? 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, é a mesma coisa que 5 elevado a 5. Ok? 81 vezes 27 é 2.187. Dividido por 243 dá 9. Daí eu vou tirar o MMC de 9, que é fácil. A gente sabe que é ímpar, então não divide por 2, já vai lá por 3. 9 dividido por 3 é 3 e 3 dividido por 3 é 1. Então, 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. E é simples, né? A gente já sabe de cabeça, mas eu quis fazer o MMC para vocês verem aqui. 343 vezes 7 é a mesma coisa que 2.401. Dividido por 49, pessoal, né? Resulta em 49. Vamos tirar o MMC de 49. 49 divide por 7, que dá 7. 7 dividido por 7, 1. Então, 7 vezes 7, 49. Eu tenho 2 números 7 aqui, então resulta em 7 ao quadrado. Tudo bem? Último. Não é último, né? Penúltimo. Verifique em quais das situações a seguir é válida a propriedade distributiva da potenciação, realizando as operações indicadas nos dois membros da igualdade. Então, a gente vai resolver um membro da igualdade e depois outro membro da igualdade, tá? Então, vamos lá. 2 mais 3 é 5, certo? E 5 ao quadrado, 25, certo? 2 ao quadrado é 4. Deixo aqui o espacinho, tá? Mais 3 ao quadrado é 9. 4 mais 9 é 13. Então, ó, 25 é diferente de
de 13, tá? Então, essa aqui não é verdadeira. Próximo. 8 menos 5 é 3. 3 elevado ao cubo, que é 3 vezes 3 vezes 3, resulta em 27. 8 elevado ao cubo, pessoal, é 512. Vocês armem a continha aí, tá? Menos, deixa eu fazer a operação. 5 elevado ao cubo é 125. 512 menos 125, pessoal, vai ser 387. Então, ó, diferente também. Então, aqui é falsa e aqui também. Vamos ver a próxima. 2 vezes 3 é 6, certo? E 6 ao quadrado é igual a 36. 2 ao quadrado é 4, vezes 3 ao quadrado é 9. 4 vezes 9, 36. Opa, primeira verdadeira aqui. 18 dividido por 6 é 3. E 3 ao cubo, 27. 18 ao cubo, gente, é a mesma coisa que 5.832, tá? O prof já fez a continha. E 6 elevado ao cubo é 216. Então, se eu pegar 5.832 dividido por 216, eu vou obter 27. Então, ó, igual também, tá? Então, essas duas são verdadeiras. E o último exercício eu vou filmar aqui na minha apostila para vocês verem. Então, ele diz assim, a professora propôs aos alunos que calculasse a seguinte expressão. 4 elevado ao cubo vezes 5 elevado ao 4. Daí tem as estratégias do João Vitor e da Ana Raquel. Então, vamos começar com a Ana Raquel. Olha só, se a gente observar, a Ana Raquel, ela multiplicou cada um dos fatores. Ela multiplicou o 4 ao cubo, que deu 64, o 5 ao 4, 5 elevado a 4, que deu 625 e resultou em 40 mil. Então, a gente já pode dizer que ela multiplicou cada um dos fatores. Então, Ana Raquel. João Vitor, né, pessoal? Multiplicou cada um dos fatores. Agora, vamos ver a Ana Raquel? O que a Ana Raquel ela fez? Ela foi associando os fatores de mesmo expoente, pessoal. Então, ela colocou num parêntese, ela resolveu o parêntese primeiro, depois ela multiplicou o número que estava fora, tá? Então, ó, aqui tem o expoente 4, mas para ficar o mesmo expoente, ela multiplicou por 5 ao cubo, ela substituiu e depois colocou um 5 aqui, para dar 5 elevado a 4, tá? Então, a gente pode colocar que ela associou os fatores de mesmo expoente. Agora é Ana Raquel, né? Não é João Vitor. O prof tem que falar meio rápido, que senão o vídeo fica muito longo. Para carregar fica terrível. Então, associou os fatores de mesmo expoente. Tá aparecendo, né? Bom, pessoal, a correção foi feita, espero que eu tenha contribuído com vocês, tirado as dúvidas, refaçam aí esses exercícios, façam as continhas e eu vou gravar depois mais um vídeo para vocês seguindo aí o conteúdo, explicando o próximo conteúdo, ok? Obrigada, bons estudos!